Então, galera, voltando com o nosso vídeo, no anterior a gente fez o nosso cadastro, tá? É, nossa função de cadastrar. E agora vamos ver se ela está funcionando, tá? Vamos vir aqui na nossa função, nossa tela do menu, que é para ficar aparecendo as nossas, como é que eu posso dizer para você, o nosso cadastro, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso menu, tá? Onde a gente fez aquela ediçãozinha marota com o nosso print formatado. E a gente vai fazer basicamente aqui, vamos dar um espaço aqui para não ficar muito junto. Vamos fazer primeira conexão com o banco de dados, lógico, né? DB SQLite3.connect. Esse nome aqui eu coloco DB porque é a minha forma de conectar. Eu poderia chamar isso aqui de outro nome, tá? Poderia ser banco de dados ou então, sei lá. Eu gosto de usar DB, tá? Então isso aqui é opcional, mas enfim. Vamos lá, voltando para lá. DB, SQLite.connect e vamos colocar o nosso arquivo de conexão entre aspas, né? Lógico. E aqui eu vou dar um espaço, deixa assim mesmo. Agora vamos criar nosso cursor, que ele recebe o cursor, que recebe o nosso DB cursor, né, que é a nossa conexão. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar o nosso cursor. Cursor.execute. E aqui a gente vai fazer basicamente o que, galera? A gente vai selecionar tudo que estiver na tabela, que são os campos que a gente cadastrou. E como é que a gente faz isso? Com o comando select, asterisco, from, e a tabela visitantes. Visitantes. Beleza. Selecionamos visitantes, selecionamos os dados. E o que a gente tem que fazer agora? Que só assim não vai funcionar. Se eu executar aqui, ó, vai até dar um erro. Ou não? Acho que vai dar um erro sim. Não deu erro. Na verdade não deu erro, mas não mostrou nada, tá? É porque não tem nenhum erro de sintaxe aqui, mas está faltando, por isso que ele não exibiu nada, porque a gente tem dados cadastrados lá. Então, para a gente pegar e mostrar o que a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai criar uma lista, tá? E nessa lista a gente vai jogar tudo que tiver dentro da nossa tabela visitante, são aqueles dados lá. Então, como é que a gente faz isso? A gente cria uma variável lista e atribui a ela cursor.fetchAll, tá? Que vai pegar tudo que tiver lá. E aí o que a gente vai fazer? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, print lista. Ele vai mostrar para mim, ó, tudo que tem lá. Ó, tá vendo? Só que ele mostrou bagunçado, tá? Aí para ficar mais bonitinho e tal, aí a gente utiliza o famoso for, como você pode perceber aqui, ó. Tá vendo? 2, 3. O que a gente vai fazer aqui para ficar mais elegante, tá? Por enquanto, vamos fazer dessa forma que depois a gente deixa mais bonitinho, tá? Vamos criar um for. For i in. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. For i em lista, tá? Print i, tá? Ou seja, a gente está falando assim, para i em lista, a gente está pegando tudo que está na lista, que é isso daqui, e está jogando dentro dessa variável i. E o que a gente está fazendo no final? A gente está mostrando o i, que é tudo que tem aqui na lista, tá? Então vamos ver se vai funcionar um embaixo do outro, bonitinho. Perfeito, tá aí, tá funcionando, tá? E agora, galera, como vocês podem ver, tá bagunçado, né? Tá feio. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com o nosso print formatado, só que agora a gente vai trabalhar eles formatando as nossas tuplas, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer com calma, pois é uma coisa que realmente dá trabalho, tá? Porém, não é difícil de fazer não, tá? Então, para fazer isso, você tem que ter um pouco de conhecimento a respeito de tuplas, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai alterar esse print utilizando as posições dela. Lembra daquilo que a gente fez lá em cima? Por exemplo, aqui, vamos fazer o seguinte aqui: a gente vai dar nosso print formatado, vamos colocar um F aqui, ó, tá? Vírgula aqui. O que acontece? A gente vai dizer que aquele mesmo esqueminha que a gente trabalhou na primeira aula. I, tá? A posição que está o i. Qual é a posição que está o nosso index, tá? Que é o id, é a 0, tá? O nosso primeiro elemento da lista aqui é o 0, que é o id. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? A gente sempre começa a contar no zero na informática. Então vai ser basicamente isso, ó, o nosso index. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: na posição no i, que é na posição 0, tá? O que é que vai acontecer aqui? Dois pontos,
para a esquerda, a gente vai colocar um espaço, tá? Vou colocar aqui, sei lá, 5, tá? Então tem que colocar um espaço assim, que eu acho que vai ficar padrão. Eu tenho mais ou menos aqui em mente já feito, então vocês façam aí calculem aí e coloquem um de acordo com o de vocês, tá? Mas a formatação padrão é isso aqui, tá? Então tem que ser tudo junto, e agora fizemos isso para o I0, tem que fazer isso daqui, ó, para o I1, 2 pontos, e o espaço. Aqui eu vou colocar, sei lá, o nome é uma parada grande, então acho que tem que colocar um pouquinho mais. Então vou colocar 20 para o nome, para ver se vai ficar legal. Na verdade, vamos colocar de acordo com o que está em cima lá, aqui, ó, para esses demais campos. Apenas para o ID que eu coloquei 5. Na verdade, eu posso me basear por isso aqui de cima, como vocês podem ver. Para ficar uma parada padrão, né? Vamos colocar esse mesmo de cima aqui embaixo, tá ok? Então, fechou aqui. Fechei aqui também. Não é esse, tá? Como você pode ver, não é difícil de fazer, tá? É só um pouquinho chato de fazer, na verdade. E posição 1, 2, na verdade, agora. 2 pontos. Essa barrinha quer dizer para qual posição eu quero esse espaçamento. No caso, eu estou falando que eu quero para a esquerda. Se fosse para cá, para a direita. Se fosse isso aqui, ó, para cima, entendeu? Vou colocar aqui lá o documento, empresa 22. Na verdade, eu acho que o nome tem que ser 20, aqui tem que ser 18. Acho que esse lá de cima não está muito feio, mas vamos colocar para ver o que vai dar, né? Esse vídeo basicamente vai ser isso, senão a gente vai perder muito tempo. E agora vai ser I3. 2.20. Que isso aqui no caso é 0, 1, 2, 3, o documento. E esse aqui é o I4. Uma parada que tem que ser feito com paciência, tá, galera? Não adianta ter pressa. Vou colocar ó, 30 também. Vamos seguir aquele padrão ali para ver o que vai dar, mas eu acho que vai ficar muito. A gente altera ali de acordo com quando a gente executar. E o último é o menorzinho, né? Que é apenas... Vamos fechar logo aqui para não ter que ficar fazendo isso. 5. 2 pontos, barrinha, 6. E agora vamos executar para ver o que deu, né? Ó, como você viu, ficou mais bonitinho, né? Mais organizado, tá? Só que aqui eu acho que eu fiz alguma caca aqui que a primeira tabela ficou empurrando para cá. Acho que eu coloquei demais. 20, 20, 22. Vocês estão vendo aqui? Ah, é porque o nome é muito grande ali, galera. Tá vendo? Eu coloquei Igor Marcelo Damasceno. Tá vendo? Por isso que ele tá empurrando. Os demais estão seguindo um padrão. Então acho que esse tamanho aqui tá bom. Apenas aquele nome ali que eu vou ter que apagá-lo. Mas basicamente é isso, ó. Como vocês podem ver, ó, o nosso cadastro está puxando direitinho. E se eu fizer outro, será que aparece? Então vamos executar o sistema aqui. Vamos fazer um cadastro.